Então vou passar para vocês também. Mas hoje falaremos da maldade do ser humano na Terra. Então, voltando, o Senhor, continuando aqui no versículo 2, tá? O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha só. Como a palavra se encaixa com aqueles versículos que a gente falou sobre Ló e sua família, lá em Sodoma e Gomorra, que Deus só destruiu aquela cidade pecaminosa depois que tirou aqueles que eram de Deus, que buscavam o seu caminho. Aqui a gente vê a mesma coisa. A gente vê que Deus, ele olhou desde os céus para a terra para ver se o Filho do Homem, ele buscava a Deus, ele lia a palavra de Deus, ele andava nos caminhos de Deus, ele buscava a Deus. Deus olhou para ver se tinha algum daqueles que buscava Ele. A nossa língua, a Bíblia fala que ela tem poder para abençoar. Jesus. Ela tem poder para abençoar e para condenar. A nossa língua. Ela é uma parte do nosso corpo que é pequena, mas é a maior pecaminosa que existe. E olha só, aquilo que eu falei no início, de que a gente no dia de hoje vive num mundo em que diz: não, se fulano não falar comigo, eu não falarei mais com ele. Eu não quero saber se fulano está bem, o problema dele não é meu. O que fulano está sentindo não é meu. Ele que se vira com o problema dele para lá. E nisso a gente vai passando para uma geração em que não tem temor a Deus. A gente vai estar chegando a um ponto em que a Bíblia está falando aqui no versículo 14. Que Deus olhará lá do céu e não achará nenhum temente a Deus. Mas eu ando na igreja, mas eu sou dizimista fiel. Eu supostamente guardo os mandamentos de Deus, ou até mesmo guarda. Mas quando a gente chega na porta da igreja, ao invés da gente estar no nosso lugar meditando, ouvindo um fundo de pregação, que isso aqui acalma a alma da gente. No lugar de você estar falando com Deus, que eu me lembro, eu sendo obreiro da IMPD, Igreja Mundial, eu chegava lá na igreja, eu fazia minha oração, eu me ajoelhava perante a casa de Deus, perante os irmãos, os que foram chamados, e falava com Deus, e falava com Ele. As pessoas vêm esfriando o amor de Deus. O problema da gente sair tanto da presença de Deus, tanto da igreja, e cair no mundo, é porque a gente vai criando uma expectativa em que não condiz com a realidade. Nosso mentor falou hoje, na nossa mentoria, que a igreja de Deus é uma renúncia. Isso é verdade. A igreja é uma renúncia e não aceitação. Onde o que está na palavra, se eu quiser seguir a Deus, e é o meu dever como ser humano, se eu amo a mim, se eu realmente amo a mim, eu não quero a minha morte. Eu não quero a minha segunda morte. Eu quero a minha salvação. Eu quero
a minha salvação, não a segunda morte. Então se faz necessário que eu busque a Deus de todo o meu coração. Então, para me buscar a Deus, eu tenho que aceitar a palavra de Deus. É o meu manual, é o seu manual. E não os irmãos da igreja aceitar o que eu quero fazer. Você entende o que eu quero dizer? Você entende? Se você não entender, eu vou orar para que o Espírito Santo toque em você e lhe fale o que eu quero dizer. Não é uma aceitação, é uma renúncia. Tá bom? Então, infelizmente, não estou julgando. É um sinal de alerta até para mim mesmo. Quando a gente chega na casa de Deus, na igreja, a gente tem uma mania de ficar dizendo: olha, você viu como fulano tá? Você viu o carro que fulano comprou? Você viu que fulano estava aqui, hoje não está lá? Você está falando da vida de uma pessoa, irmão. Ao invés de estar orando pela vida dela, ao invés de você estar orando para pedir respostas a Deus, não por riqueza, mas por entendimento, que a gente entenda a palavra dele e saiba toda a verdade, porque de mentiras o mundo é cheio. Então Deus fala para Davi: se você quer herdar o reino de Deus, a primeira coisa que Deus fala é em não blasfemar contra Deus, é em não ser hipócrita, em apontar o dedo para alguém, e que muitas das vezes você está apontando o dedo, mas você não olha que enquanto você aponta o dedo, tem 3 ou 4 apontado para você. Porque eu aponto o dedo, mas eu faço igual ou pior. É hipocrisia. Então, o que Deus fala: aquele que não difama com a sua língua, vamos adiante, nem faz mal ao seu próximo. Olha só, que interessante.